O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou ao Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, é terça-feira e neste santuário nós nos reunimos, e com todos os que nos acompanham pela TV, pelo rádio, em torno da devoção das Santas Chagas de Jesus. Essa devoção que é bíblica e que Jesus quis mostrar para edificar na fé, como o fez a São Tomé. E também há tantos outros que tiveram as próprias chagas de Cristo no corpo, como São Francisco de Assis, como São Pio de Petreutina, nosso intercessor, como Santa Rita de Cássia, que teve na sua fronte, e assim tantos outros. As chagas de Cristo, de onde provém as graças da nossa salvação, redenção, e também as graças na vida cotidiana. Por isso nós estamos pedindo: Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e libertai-nos de todo vício. Estamos na primeira semana do Advento, e hoje nosso Senhor exulta de alegria, movido pelo Espírito Santo. É impressionante que ele diz: eu te louvo, Pai. Uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Pai. Movido pelo Espírito, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É impressionante porque aqui, logo depois, Jesus também vai dizer: porque Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai revelar. Existe alguma verdade a ser procurada nisso, que simplesmente por curiosidade, simplesmente só por esforço de intelecto, pode-se chegar até o conceito de Deus, mas o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, aprofundar a mística do ser cristão em Cristo, é algo que tem que ter a permissão do Pai. E eu diria que o Pai concede a todos os batizados, a todos os que pedem essa graça, suplicam, Deus concede.
mas é além do que ouvi dizer. Nós podemos ter um conhecimento de Jesus Cristo periférico. O que é periférico? É um Jesus histórico, até pode, um Jesus legal, um Jesus que fez coisa boa, um Jesus, não, é pouco, é periférico, é superficial. Quando se torna algo existencial, quando se torna algo sacramental em nossa vida, a vida se transforma. E é isso que nosso Senhor no final, depois de ter dito isto, se volta aos apóstolos, diz a eles e a nós: vocês são felizes, nós somos felizes, porque muitos quiseram ouvir, ver e não viram. Meus irmãos, nós, 2019, somos muito felizes por ter Jesus. Nós somos muito felizes, pelo menos deveríamos ser, por termos essa graça santificante que provém a nós pelos sacramentos. Nós devíamos exultar de alegria no Senhor. Então, como exultar em meio a tantas dificuldades? As dificuldades continuarão, mas eu tenho um Deus que é por mim, eu tenho um Deus que está do meu lado, eu tenho um Deus que me sustenta. Percebam que isso é uma esperança que outros povos não têm e não tinham. Nós temos um Deus que caminha conosco, só por isso já vale a pena. Nós temos um Deus que se compadece da nossa dor. Nós temos um Deus que, sofrendo todas as intempéries da condição humana, menos o pecado, sabe que quando você que vai receber unção dos enfermos, ou alguém que está em casa, sentiu na carne e sabe as nossas queixas, sabe o que é ser feito de barro, ser frágil na condição humana. Isso faz toda a diferença para nós. Quem experimenta essa intimidade com Jesus, compreende o que a primeira leitura do profeta Isaías diz, o que parece uma utopia, mas não é. Quando diz: o lobo e o cordeiro viverão juntos. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente reza. Se não é literal o lobo e o cordeiro, será que não é a pacificação de uma humanidade tão dividida? Não é a pacificação de famílias? Não é a pacificação do nosso coração? Lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo, grande predador, dormindo ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comendo a mesma comida. E a criança, a vaca e o urso pastando ao mesmo lado. A criança colocando a mão na boca da serpente. É impressionante porque parece uma utopia, mas é uma utopia mostrando o plano do que Deus fez o mundo, colocando que tanta violência que nós vivemos é fruto de quem não vive em Cristo. Tanta divisão, tanta briga, tanta contenda, é fruto do mau uso da liberdade que Deus nos deu. Mas aquele que exulta no Senhor, consegue superar os abismos,
consegue transpor as distâncias. Filhos queridos, quando nós nos reunimos aqui, nós acreditamos que aquilo que parece uma utopia pode ser uma realidade, senão não tem sentido. Isso chama-se esperança, isso chama-se fé, confiança no Senhor, o Deus que fez, no Deus que faz. Eu diria, não foi exatamente esse o motivador de Francisco de Xavier, que chamamos o gigante do Oriente, um homem que estava muito bem no seu castelo na Espanha, castelo de Xavier. Não é exatamente ele que escutou da boca de Santo Inácio aquela frase que Santo Inácio repetia tanto, que não é ganhando o mundo que conseguireis ganhar a vida. Xavier, São Francisco, tem a vida transformada. Ele já começou a ser missionário mais velho, 30 anos, morreu com 46, mas um homem que foi à China, um homem que tinha um ardor dentro dele, tão forte que pulsava, que queria chegar no Japão, e ele dizia: se eu não for de navio, vou a nado. Um homem que foi para a Malásia, um homem que foi semear o Evangelho em terras longínquas. Você vai perguntar, o que é que inquietava neste homem? O que é que fazia dele um itinerante, um peregrino? Exatamente o amor por Jesus Cristo. Alguém que conseguiu sair desse conhecimento periférico de Jesus, e encontrou o tesouro escondido do campo. Queridos irmãos, a partir dessa reflexão da própria vida de São Francisco Xavier, não deveríamos nós pedir: Senhor, eu quero essa paz inquietante, eu quero esse ardor, eu quero sentir essa disposição, essa coragem, porque meus olhos veem, meus ouvidos ouvem as maravilhas do Senhor. Jesus, quando entra na vida, seja de São Francisco e na nossa, é isso que nós deveríamos pedir: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero terminar esse momento que vamos depois para a unção, dizendo que hoje nós damos a unção a algumas pessoas, mas toda terça-feira a nossa oração é pelos doentes. Toda terça-feira a nossa prece é: Jesus, que uma gota do seu sangue recaia sobre uma pessoa doente. Rezamos pelos cuidadores, porque não é fácil cuidar dos doentes. Cuidar de uma pessoa que se recupera facilmente é passageiro, mas e cuidar de alguém que a melhora não vem, os remédios não surtem efeito? Também rezar pelas pessoas que a saúde vai enfraquecendo. Rezar para que não se revoltem contra Deus. É preciso rezar isso, que a pessoa consiga redimensionar, ressignificar a sua própria condição de sofredor. Como se faz isso? O mistério das chagas do Cristo. Você viver uma chaga, eu disse, Santa Rita,
o próprio São Pio, que tinha as chagas, e seja nessa chaga externa, mas nessa chaga da doença, nessa chaga da provação, e vivê-la em conformidade ao Cristo. Todos nós, hoje, amanhã, ou já tendo passado, poderemos passar ou conviver com uma pessoa enferma. O grande perigo da enfermidade é esse revoltar-se contra Deus, é a não aceitação e a somatização ainda mais do problema. É por isso que nos colocamos em oração, é por isso que pedimos e suplicamos: Senhor, fazei com que eu entenda o significado do que eu estou passando, fazei que essa dor que eu passo hoje sirva para a conversão dos pecadores. É o melhor sentido de viver a vida presente. Além da unção dos enfermos, não é um momento em que nós não participamos, participamos rezando por eles, participamos como igreja, porque veja, nós participamos da glória, do tesouro dos santos e também do padecimento. Quando você cuida de uma pessoa, e aqui eu queria uma chave de compreensão: se a vida te trouxer alguém para você cuidar, escuta o que eu estou dizendo, louve a Deus. Ô padre, não é assim. Vou dizer de novo: quando a vida trouxer uma mãe, um pai, um irmão, uma sogra, um sogro, um filho, para você cuidar, louve a Deus. É a oportunidade que você vai ter de glorificar a Deus cuidando de um Cristo padecente. A pessoa que cuida com zelo de um doente é agraciada de tantas graças que você não imagina. Você, a pessoa, a família, recebe tantas graças de Deus, cuidando daquela pessoa, zelando daquela pessoa, que a pessoa nem tem consciência, porque o primeiro que se põe a zelar é Deus. Eu afofo a cama de um doente. Eu gostaria de lembrar, então, portanto, não veja como um fardo. Vai ser, claro, vamos ser honestos, tem momentos que vai ser um fardo, tem momentos que vai te privar de algumas coisas, mas as graças são muito maiores. Como diz num outro texto, os momentos em que sofrerem, perseguidos, agradeça a Deus pela oportunidade de testemunhar a fé. Eu diria o mesmo quando alguém vem para os nossos cuidados. Portanto, que cada um treine esse ser bom samaritano. Uma outra e última dimensão, que damos a unção dos enfermos, mas todos os que estão acompanhando pelo rádio, eu dizia que nós participamos da alegria, do tesouro espiritual e do padecimento. Nós somos igreja, mas também podemos aproveitar pedindo a bênção da saúde, pedindo: Senhor, preservai minha saúde, seja feita a tua vontade, mas preservai a minha saúde. Que o Senhor, chagado, transpassado de amor, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, nos ajude a bem lidarmos com as nossas próprias chagas. Amém.